Chegou a hora de você entender sobre o período homérico, a Ilíada, a Odisseia, a formação dos Gêmeos. Então, se você quer saber e ficar ligado sobre esse processo da Grécia, segure na sua carteira, aperte seu cinto e viaja comigo na história. Vamos lá! Muito bem, vamos lá, atenção. Período homérico, a partir do século XII a.C., até pelo menos o século VIII a.C., você tem um período chamado como homérico. Entenda que isso é a cerca, viu, gente? A cerca. Sobre o período homérico é interessante você perceber essas duas grandes obras do grande poeta Homero. O poeta Homero escreve a obra Ilíada e a Odisseia. A Ilíada trata sobre a ida para a guerra de Troia e a própria guerra em si. É uma guerra que aconteceu em função do sequestro da maravilhosa Helena, feita por Paris, filho de Príamo, irmão de Heitor, uma família real de Troia. Né? Paris teria se apaixonado por Helena, que a partir de um mito teria então entendido que a deusa Afrodite o solicitou para simplesmente votar nela em um concurso de beleza. A partir dessa votação, Paris então teria acesso à mulher mais bonita de toda a Grécia. Segundo a mitologia, Paris então escolheu Afrodite e logo entendeu que a mulher mais bonita era sua. E essa mulher mais bonita na sua compreensão, no seu entendimento, era Helena. O problema é que Helena era casada com Menelau, que era irmão inclusive de um rei chamado Agamenon, que governava ali em Knossos, na ilha de Creta, a grande capital Knossos, daquela talassocracia que eu te expliquei na aula anterior do pré-homérico. Entenda, essas obras do grande Homero, a Ilíada e a Odisseia, vão explicar a origem do mundo grego, que eu trabalhei contigo exatamente no pré-homérico, ou seja, obras escritas no homérico para tratar da origem da Grécia no pré-homérico. Então é muito interessante você perceber isso. Aí beleza, então a partir desse sequestro, Agamenon, que tinha outros interesses, né, nesse contexto como um todo, que era exatamente dominar Troia e tributar Troia. O grande problema é que Príamo nunca havia então se subordinado a Agamenon. E está ali exatamente um pretexto para que Agamenon possa então invadir Troia e tributá-la. O grande pretexto é exatamente o sequestro da esposa do irmão Menelau, a chamada Helena. Helena de Troia, ficou muito conhecida. Então, assim começa a Guerra de Troia, onde Agamenon pega todo o seu exército de povos dominados dali do contexto da talassocracia e invade então a própria Troia. Né? A guerra dura anos, mais de 10 anos, e é nesse contexto que você percebe aquela realidade sobre o cavalo de Troia e tal, etc, que alguns filmes trabalharam até mesmo de maneira errada, como um filme aí do próprio Brad Pitt, quando ele traça a ideia de que o cavalo de Troia teria sido uma ideia do próprio Brad Pitt, do Aquiles, no contexto ali que era o personagem. E isso nunca aconteceu. Na verdade, o grande herói dessa trama chama-se Ulisses, ou por muitos chamados também de Odisseu. É dele a ideia do cavalo de Troia, é ele que entra e é o grande herói de toda essa batalha. Claro, o herói Aquiles também ganha fama por matar Heitor e ter várias conquistas naquele contexto. Mas o verdadeiro herói daquela trama chama-se Ulisses, por muitos também chamado de Odisseu. Então, alguns filmes tentam ali, meio que com um interesse muito mais de vender ingressos, acabam deturpando um pouco a história, e isso é interessante você perceber. Essa é a Ilíada, né? Trata do contexto, da formação da Guerra de Troia, a ida para a guerra, o próprio desenvolvimento da guerra, das batalhas, etc. Mas tem também a outra obra, a outra narrativa, a outra epopeia, chamada de A Odisseia, que narra exatamente o retorno de Ulisses para a sua terra natal, Ítaca. E nesse retorno, ele acaba desafiando Poseidon, que o coloca em algumas situações complicadas até a sua chegada em sua terra natal, que se dá depois de muitos anos e de muitas batalhas, muitas aventuras, até mesmo para então reconciliar-se com a sua esposa, que lhe aguardava ali por muitos anos, e já estava inclusive até prestes a se casar novamente em função da longa temporada fora desse rei chamado Ulisses. Então, esses dois poemas, os poemas homéricos, tratam exatamente sobre a origem da Grécia como um todo. São mitos.
Isso é interessante você perceber. Mas vamos para a visão mais arqueológica da coisa. Então, a grande discussão é acerca dessa formação das genos, esses agrupamentos humanos. Tá? Então, entenda, esses agrupamentos humanos vão se formar ali em montanhas, em meio às montanhas, né? Entre essas montanhas. E você perceba que ao longo dos séculos, isso principalmente já no século VIII, esses agrupamentos vão sofrer um inchaço populacional. Esse inchaço populacional gera uma desagregação. Por quê? O paterfamília não consegue mais enxergar dentro do seu agrupamento os seus parentes mais próximos. O parentesco cresceu, se distanciou, a linhagem ficou muito grande. E é nesse momento que você vai perceber essa desagregação. A necessidade dessa desagregação, ela é muito bem refletida a partir do momento da colonização. Mas antes desse momento, é interessante você perceber o seguinte, que as genos, quando começam a inchar, vão formar grupos de genos, que são chamadas de frátrias. Né? E grupos de frátrias formam as tribos. E os grupos de tribos vão acabar formando o que nós vamos chamar de demos, que é a forma como o povo acaba se organizando, e é interessante você perceber esse agrupamento do demos para que a gente possa entender depois lá a própria democracia com Clístenes. Então, esses agrupamentos são formados dessa maneira. E essa desagregação, ela acaba sendo também facilitada pelas próprias cidades. Há uma organização das cidades em simplesmente buscar mais terras, porque em meio às montanhas, o núcleo, esse agrupamento genos, esses povos gentílicos estavam inchados e havia uma necessidade de busca por terra fértil. É nesse contexto que as cidades acabam simplesmente patrocinando ou mesmo facilitando uma chamada colonização, um povoamento. Um povoamento que vai se dar exatamente para o oeste. Enquanto que a primeira diáspora rolou um povoamento para o leste, agora você vai perceber, olha lá, agora você vai perceber que esse povoamento é para oeste. Então é nesse contexto que você perceba então a chamada segunda diáspora, uma outra dispersão, uma dispersão fragmentada. As pessoas são forçadas a sair daquela região da Península Balcânica, dos próprios agrupamentos de genos, em busca de novas terras. É nesse contexto que a Grécia acaba populando o sul da Península Itálica, né? E até mesmo algumas áreas do norte da África. É nesse contexto que nós devemos entender, então, a chamada segunda diáspora. É nesse contexto que também você começa a perceber a formação do que você vai chamar de cidade-estado na transição do Homérico para o Arcaico, né? Entre o século VIII e o século VII a.C. É nesse contexto que você vai perceber a formação da cidade-estado, que tem ali a sua autonomia política, uma autonomia econômica, né? Uma autonomia muito comercial, com as suas leis muito distintas, e essas cidades elas são independentes. Diego, e que momento é esse então que nós vamos começar a trabalhar sobre cidades-estados? É um outro período chamado de arcaico, mas isso é uma conversa para uma próxima aula.